Olá, meu nome é Luana e eu vou apresentar agora o seminário técnico da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Essa apresentação ela consiste em fazer uma relação entre o lazer e o turismo e a paisagem e o turismo, que foi os dois termos que eu escolhi para poder relacionar a atividade turística. E aí, como que eu vou fazer essa apresentação? Eu vou primeiro apresentar os conceitos de lazer e os conceitos de paisagem que eu encontrei nos artigos que eu pesquisei. E aí, posteriormente, eu vou fazer a relação do lazer e a paisagem com a atividade turística, também baseada nos artigos que eu encontrei. Então, começando com o lazer, de acordo com o Dumazedier, eu acho que é assim que se pronuncia. Lazer pode ser compreendido como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repouso, para divertimento, recreação, entretenimento, para simplesmente sair um pouco das ocupações profissionais, familiares e sociais. Já de acordo com Melo e Alves Júnior, o lazer tem sido visto como sendo responsável por recuperar as energias e conceder a felicidade que as pessoas não encontram no âmbito do trabalho. Então, de maneira assim mais simples, juntando esses dois, o conceito de lazer desses dois autores, o lazer nada mais é do que um momento de descanso, onde a pessoa tira ali para poder ficar um pouco livre das preocupações, do trabalho, até mesmo da família, que às vezes pode acabar sendo até um pouco desgastante essa relação familiar, depende da pessoa. Mas então o lazer nada mais é do que um momento de distração, de recreação, de entretenimento, ali que a pessoa escolhe ter ali em determinado momento. E a paisagem, de acordo com os autores Oliveira, Anjos e Leite, é a representação da condição humana e da mudança de tempo no espaço. Nela ficam registrados os processos da natureza e as ações humanas, cujo ambiente vai se alterando na medida que esses processos e ações vão deixando as suas marcas. E segundo o de Oliveira, pode-se dizer que a paisagem é a materialização das ações humanas e ou dos processos naturais ocorridos em uma determinada área no decorrer do tempo. E o que eu entendi por paisagem de uma maneira muito mais simples é tudo que a gente consegue ver, as ações humanas, os processos naturais que ocorreram ali no espaço ao longo do tempo. Então, já partindo para a relação desses dois conceitos com a atividade turística, começando com o lazer, muitos autores colocam que são duas coisas diferentes, óbvio, porque se você pegar o conceito de lazer e pegar o conceito de turismo, são duas coisas diferentes, mas que estão diretamente ligadas. Porém, a gente não pode tentar fazer com que o lazer seja sinônimo de turismo e vice-versa. A gente não pode tentar resumir uma coisa a outra, apesar de estarem ligados, né? Então, em resumo, o que eu consegui extrair dessa relação, que eu consegui entender dessa relação que o lazer tem com o turismo, e que o turismo tem com o lazer, é que o lazer é uma das motivações para se fazer turismo. Até porque a gente tem turismo de lazer, turismo de negócios, né, turismo para cuidar da saúde. Então, o lazer é uma das motivações para se fazer turismo. E que o turismo é uma das diversas formas de lazer. E aí, de acordo com Souza, lazer e turismo, né, como eu disse, são fenômenos distintos. O que se pode notar ao observarmos suas conceituações, como eu falei, não sendo possível, portanto, tratá-los como sinônimos. E de acordo com Souza, ainda, nenhum destes fenômenos se reduz ao outro, ou seja, o turismo é mais do que uma atividade de lazer e o lazer, por sua vez, é mais do que apenas uma tipologia turística. Sendo assim, o lazer não se limita a viagens, ele pode ser vivenciado de diversas formas, sendo o turismo uma das suas possibilidades. Cerejo diz que existe uma ligação direta entre o lazer e o turismo e que o lazer é considerado um fenômeno maior
no qual o turismo estaria dentro dessa esfera, né, dentro do lazer. Pimentel já diz que o turismo, assim como o esporte e a arte, é uma das facetas do lazer, e Rosa, né, citado por Leonardo de Lacerda, entende o turismo como uma das diversas formas de lazer. Para Marc Boyer, o turismo nada mais é do que o lazer praticado fora da cidade onde se mora. E é por isso que eu falei que a gente não pode tentar resumir o turismo a lazer, né? Porque a gente pode ter lazer também dentro da nossa cidade. A gente não precisa viajar para ter lazer. E aí, segundo Leonardo de Lacerda, ao invés da gente acirrar os conflitos entre o turismo e o lazer, tentar colocar um acima do outro, seria muito mais produtivo e sensato a gente colocar essas duas coisas para trabalhar em conjunto, porque uma área complementa a outra, né? E aí, para completar o pensamento de Leonardo de Lacerda, Luiz Otávio de Lima Camargo coloca que muito mais importante do que a gente tentar reduzir uma coisa a outra, né, e tentar colocar as duas coisas como sinônimo, a gente deveria focar na semelhança entre o turismo e o lazer, que é a ludicidade, porque a ausência do retorno lúdico de uma atividade de lazer ou de uma viagem traduz nas palavras que muita gente fala, né? Ah, isso aí foi dinheiro jogado fora. Já partindo então para a relação que o turismo tem com a paisagem, pegando o conceito de paisagem que eu entendi, que no caso é tudo que a gente consegue ver, eu coloco a paisagem como um dos principais atrativos de um destino, né? E aí Melo, Nóbrega e Dias coloca que a paisagem é um componente essencial para o desenvolvimento do turismo, porque os turistas buscam pelas paisagens, né? O aspecto visual é um dos primeiros fatores de atração turística. Para Dazi e Josildete de Oliveira, a paisagem é um dos segmentos da atratividade fundamental para a construção de um produto turístico. Em complemento, Cullen diz que a paisagem, a sua história, a memória e os registros do passado e do presente juntos formam um atrativo turístico. E aí, Bullion coloca que a arquitetura antiga ou moderna faz com que o turista viaje no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Então, ele coloca a paisagem arquitetônica como um atrativo turístico, assim como todos os outros autores aqui citados. Então, a paisagem é utilizada pelo turismo como um recurso, como uma mercadoria. Os destinos eles procuram se vender através dos recursos visuais da paisagem. Tanto é que quando alguma agência quer vender um pacote turístico de determinado lugar, uma das coisas que essa agência mais utiliza são fotos, fotografias das paisagens do destino. Então, elementos que compõem a paisagem acabam se tornando atrativos, né? Motivo pelo qual leva os visitantes a irem lá pessoalmente e contemplá-las. E aí, já para finalizar, Carlos Pereira da Silva, em 1999, pegou elementos da paisagem, elementos e fatores da paisagem e dividiu em diferentes aspectos. No caso, são históricos, artísticos, estéticos, inatos ou moda. Essas são as referências e foi esse meu trabalho.